Olha só, tem uma pergunta aí de um pessoal que gosta muito de você, pastor João Flávio, Os né? adventistas ou os muçulmanos? É. Os adventistas é seita porque eles são muito seguidores da Bíblia. As pessoas falam isso demais, né? Mas eles falam da Bíblia. Inclusive, se abrir, né? Se ligar a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, eles pegam versículos, Bíblias e Bíblias e Bíblias. Então, às vezes a pessoa acredita que só porque está na Bíblia está certo, está correto. Né, Bom, pastor? quem fez essa afirmação? A pessoa disse que os adventistas são muito bíblicos, é isso? Porque eles são muito seguidores da Bíblia, né? Não é, não. Não é mesmo. Ó, eu tô até lendo mais um livro de história da Igreja Adventista, por acaso, olha aí, o grande movimento adventista. Passei a madrugada, eu fui dormir quase 3 horas da madrugada. Eu já tenho a outra biografia dele, que é do Maxwell, História do Adventismo, que é muito tradicional, e são esses 2 livros. Esse aqui não tinha lido. Se tem uma seita que não é bíblica, são os adventistas. Por quê? Porque eles têm uma profetisa chamada Ellen Gold White, na qual eles colocam como luz menor, que leva para a luz maior, que é a Bíblia, e que você não pode chegar na luz maior sem ela. Se você negar a Ellen White, você inclusive não pode nem ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eles não têm o fundamento sólido que é a Bíblia Sagrada e só a Bíblia Sagrada. Você tem justamente uma organização que depende dessa profetisa. Agora, Bruno, eu vou te falar uma coisa assim assustadora. Você sabe qual é a composição do veneno de rato? Não. A senhora sabe, pastora? Não. Veneno de rato? Não. O rato, eu não sabia, o rato ele tem um sentido apuradíssimo, igual o cachorro até mais. Mas ele não consegue detectar o veneno como é que chama? Tchau, acho que é tchau o nome do veneno de rato, né? E ele vai lá e come o veneno e morre. Inclusive, se ele comer e for para toca, ele mata todo mundo com esse veneno. O que acontece? Esse, segundo me disseram, esse veneno tem 95% de amido e 5% mesmo de veneno. Devido ao olfato muito apurado do rato, o que os cientistas fizeram para matar esse bicho? Eles criaram um veneno que é praticamente amido, muito forte o cheiro de amido, de comida que o rato gosta, e botou ali no meio esse pouquinho de veneno, que é letal pro ratinho. Então o rato vem, come e tal. Então o adventismo, ele é veneno de rato, ao meu ver. Porque, por exemplo, você não precisa falar para o evangélico que cultuar Iemanjá na Praia de Santos é pecado, segundo a Bíblia, porque está claro que isso é pecado. Você não precisa de muita coisa para mostrar para o evangélico que ficar dobrado diante de uma imagem de escultura é idolatria, claramente errado segundo a palavra de Deus. Isaías fala: nada sabe os que conduzem procissão às suas imagens e veneram esses deuses que têm boca e não fala, têm ouvido e não ouve, têm olho e não vê. Então é muito fácil identificar o catolicismo com isso, as religiões africanas com isso. Mas quando você pega o veneno de rato, que é, por exemplo, o adventismo do sétimo dia, que são as TJs, que são os mormons, que são as pseudo-cristãs, você pega esse venenão de rato aí, os irmãos ficam meio perdidos. O próprio Voz da Verdade é um veneno de rato. Então o que acontece? A pessoa vai numa igreja Voz da Verdade, vai no Salão do Reino, vai numa igreja mormon, vai numa igreja adventista, ela se sente praticamente dentro de uma igreja evangélica. O culto é muito similar. Quem fundou a igreja adventista do sétimo dia? Metodistas, batistas. Então a liturgia de culto deles é quase idêntica à nossa. Então essas seitas que nós apologistas chamamos de pseudo-cristãs são as mais perigosas, porque os irmãos não têm capacidade teológica, histórica e senso de crítica para poder analisar, olhar, identificar o veneno. São esses então os movimentos mais perigosos para a igreja brasileira. Uhum. O que às vezes as pessoas entendem, eu gostaria que você, e quando você esteve aqui na última vez, eu achei tremendo, já no primeiro dia, você dizendo a respeito de que o apologista, ele vem para trazer a verdade. No entanto, ele, quando traz a verdade, ele não vem para afrontar a pessoa, mas a mentira, né? E aí, às vezes, as pessoas, quando começam a nos ouvir, né, ou começa
a refletir um pouco mais sobre sobre a verdade, acaba pensando da seguinte maneira: ele está falando desse jeito porque só ele acredita que ele é certo, né? E os outros são errados. Então só ele é certo, só a pessoa que é certa. Então gostaria que você dissesse mais um pouquinho sobre isso, pastor, né? Por isso que eu comecei falando do credo apostólico. Uhum. O que eu disse quando eu falei do credo? Justamente isso. Eu até comecei falando o seguinte: eu não defendo o que eu penso, eu não defendo o que eu acho, eu defendo o credo apostólico, aquele esqueleto central, aquela coluna central da doutrina que faz da igreja cristã. Você está entendendo? E isso é importante as pessoas entenderem. Agora, quando a gente faz apologética, a gente tem que citar nomes. Geralmente o pessoal fala: não, pastor, só fala da doutrina, não precisa falar da seita. Então, eu sempre cito o seguinte exemplo: imaginemos que tenha um desses remédios para dor de cabeça que um dos lotes esteja matando. Você toma, em 5 minutos você está morto. O que a Anvisa faz? Ela vem a público e dá todos os dados. Olha, o remédio Anador, lote 4.522, fabricado em março, distribuído em abril, na região sul, sudeste e tal, está matando, deve ser recolhido assim, assim, assim. Por quê? Porque está se tratando de vidas. Ele não pode dizer à Anvisa: olha, tem um remédio aí para dor de cabeça que está matando, mas por questões éticas e não para não prejudicar a empresa, para o faturamento econômico da empresa, não vamos citar o nome. Não é assim que acontece. Igual aí teve a cerveja aí, que teve uma cervejaria que estava matando, né? A cerveja estava contaminada, né? O pessoal veio a público, falou o nome, falou o lote. A Anvisa acho que foi nos mercados, ou a Secretaria de Saúde recolheu toda a cerveja. Então, do mesmo jeito que se age com essas questões sanitárias, de comida, deve se agir com relação às seitas. Então, o adventismo mata, a Sociedade Torre de Vigia mata, o mormonismo mata e etc. Essas seitas aí levam você à perdição. E nós, como apologistas, devemos alertar as pessoas. Mas, lembrando, nós estamos falando de questões teológicas, apologéticas e heresiológicas. Eu não estou falando do pastor Y, do líder A, do líder B, eu estou falando da organização e do que ela acredita. E esses comentários e esses alertas eu posso dar porque nós temos a liberdade do artigo 5º da Constituição e da Bíblia para a gente poder fazer esses alertas para as pessoas. Geralmente, quando a gente confronta as pessoas, elas ficam bravas com a gente. Meu Deus do céu, entra no canal do CCP Vídeos lá, dá uma lida no que o pessoal fala. O pessoal quer me queimar, não é muçulmano não, muçulmano quer me matar também. Mas eles querem me queimar vivo, eles querem me arrancar a garganta, eles oram para eu ter câncer, eles oram para eu ter tumores, eles oram para cair minha língua, né? Eles me chamam, eles me denigrem, me chamam de João Flávio mentirês, de João Flávio satanês, e eles inventam um monte de coisa. Então o ódio é muito grande. Ora, o que fizeram com Estevão quando ele confrontou os judeus? Lembra? Atos capítulo 6 e 7? Eles rangiam os dentes e pegaram em pedras e mataram o Estevão, como mataram o próprio Senhor Jesus. Então, os membros de seita, eles não toleram a verdade, porque eles deveriam analisar, que nem aqui, eu vou fazer mais um vídeo agora sobre esse livro aqui, vários vídeos eu vou fazer desse livro, mas aqui tem uma barbaridade histórica, eu vou dar um spoiler aqui de um vídeo que eu vou fazer, sobre a pedra Roseta. Esse historiador adventista fala que a pedra Roseta abriu os olhos para a verdade bíblica, de que a Bíblia é a verdade. A pedra Roseta, depois eu vou mostrar no meu estudo, é um documento histórico, eu sou professor de história, que revelou o mundo egípcio. Por exemplo, o Livro dos Mortos, a pedra Roseta ajudou a traduzir. Então, na verdade, esse livro egípcio, essa pedra, ela não serviu para traduzir Bíblia, mas serviu para mostrar o mundo esotérico dos egípcios, mas para concatenar uma doutrina com a descoberta da pedra, os adventistas mentiram historicamente, falaram uma mentira histórica, que eu vou ter que agora, mais uma vez, denunciar. Então o que acontece? Eles não têm pudor, a verdade do profeta. Vou dar um exemplo para você, Bruno. Você sabe que a escatologia está cheia de lacunas. As TJs, os mormons e os adventistas, por exemplo, a lacuna quem preenche é o falso profeta da igreja deles. O cara chega e fala, ó, ninguém sabe, mas eu sei, é assim. Isso aqui é assado. E aí a gente fica numa situação difícil, porque na escatologia, aquilo até poderia ser aquilo.
né? Mas eles vão preenchendo as lacunas do jeito que eles querem, e eles fazem um monstro escatológico e criam uma doutrina herética que leva as pessoas a adorar aquele falso profeta. Então, realmente, a nossa missão não é fácil, porque nós contamos com o ódio dos membros de seitas e com a ignorância, talvez voluntária ou involuntária, da igreja. Geralmente, a igreja não tem ciência da relevância que tem a apologética para a vida cristã, para proteger o evangelho, mas a gente tenta aí fazer de tudo aí para poder não ser muito odiado, né? Pastora, principalmente quando, Bruno, só abrindo um parênteses, principalmente quando você toca no assunto de guardar o sábado. Isso. No nosso meio, a gente tem pessoas que defendem isso, né? Guardar o sábado. Pois é, são sabadolotras, é uma sabadolatria. Os adventistas, irmã, chegam a afirmar que o sábado é Deus. Eles chegam a afirmar que você não pode adorar Deus se você não guardar o sábado. É um negócio... Aí você pega 2 versículos em Gálatas 4, 10 e 11. Paulo fala assim: guardais dias, meses e anos. Temo que para convosco tenha trabalhado em vão. Gálatas 5:4. Da graça decaíste vocês que querem guardar a lei. Então, quer dizer, está muito claro, você quer guardar o sábado, você quer ser salvo pela guarda sabática, você vai para o inferno, é o que Paulo está dizendo. Então, é assim um absurdo. E, inclusive, não guardam o sábado do Velho Testamento, porque quando você analisa como era guardado o sábado no Velho Testamento, e você pega o que o adventista guarda, não bate. Um jeito é o que o judeu guardava o sábado, e outro jeito é que o adventista quer guardar o sábado. Então, nem a lei eles conseguem, nem os 10 mandamentos eles conseguem guardar, né? Mas vivem querendo guardar o sábado, arrotando aí a guarda do sábado. Mas fazer o quê, né?